Antônio Pasco Antônio e Maria da Conceição Calatroia formaram a primeira família Pasco Antônio no Brasil. Eles eram imigrantes. Ele era italiano e ela portuguesa. A Europa passava por momentos de muita carência e dificuldade, e a propaganda para trazer imigrantes era muito atraente. Quando os imigrantes aqui chegavam, se defrontavam com uma dura realidade. O Brasil era uma terra onde se trabalhava muito e se ganhava pouco. Tinham que se submeter a um trabalho pesado, geralmente em fazendas, substituindo a antiga mão de obra escrava, tendo em vista que em 1888 a escravidão dos negros tinha sido abolida. Assim, mesmo que desejassem voltar para a Europa, não conseguiam. Ganhavam uma pequena casa para morar e um grande pedaço de terra para cuidar, tendo que se sujeitar a um trabalho de lavoura muito pesado. O próprio clima do Brasil era diferente da Europa, muito quente, e castigava os imigrantes, muitos dos quais acabavam adoecendo ou morrendo prematuramente. Antônio Pasco Antônio foi um desses tantos imigrantes italianos que vieram para o Brasil com promessa de uma vida melhor. Antônio chegou no Brasil por volta de 1892, juntamente com o pai, Liberato Pasco Antônio. Na época, era um jovem de 16 anos de idade. Antônio era originário de Torino de Sangro, uma pequena cidade italiana localizada na região de Abruzzo. Seu pai, Liberato, tinha deixado na Itália a esposa, Anna Domenica Grandaliano, e os filhos Maria Giuseppa, de 11 anos, e Giovanni, de 9 anos. Liberato e Antônio estabeleceram-se na cidade de Mococa, interior do estado de São Paulo, na fazenda Contendas. Por outro lado, uma família portuguesa também imigrava para o Brasil, estabelecendo-se na mesma fazenda Contendas, em Mococa. Esta família era oriunda da aldeia de Pias, concelho de Serpa, província de Beja, leste de Portugal, e chegou ao Brasil por volta de 1890. Era composta pelo casal Antônio Luiz Calatroia e Bernardina Maria Guerreiro. Eles vieram com os filhos Mariana, Gertrudes, Bento Luiz e Maria da Conceição. Tinham ainda 2 filhos. A mais velha casada que morava em Portugal, chamada Luzia, e João Calatroia, que cumpria serviço militar em Angola, mas que 2 anos depois, em 1892, também veio se juntar aos pais. Bernardina Maria Guerreiro tinha 2 irmãos, João Guerreiro, que morava em Portugal, e Antônio Guerreiro Felizardo, que também veio para o Brasil. A família Guerreiro tinha situação financeira melhor que os demais imigrantes. Antônio Guerreiro conseguiu comprar um pedaço de terra na cidade vizinha de Caconde, onde se casou com Maria de Jesus Valenta e teve filhos. Ao chegar à fazenda Contendas, Antônio Pasco Antônio conheceu a bela portuguesinha imigrante Maria da Conceição Calatroia, que já morava ali e tinha apenas 12 anos de idade. Ambos se apaixonaram e começaram a namorar, até que por volta de fevereiro de 1895 ela engravidou. Maria da Conceição tinha apenas 15 anos, mas Antônio já tinha 19. Em 13 de junho de 1895, eles se casaram. Deste casamento se originaria a primeira família de nome Pasco Antônio no Brasil. Depois do casamento, Liberato,
pai de Antônio, retornou para a Itália, para a cidade de Torino de Sangro, onde permaneceu o restante de seus dias com sua família. Da mesma forma, o casal Antônio Luiz Calatroia e Bernardina Maria Guerreiro, por terem uma posição financeira melhor, concluíram que o Brasil não era uma terra propícia a viver e retornaram a Portugal, tão logo a filha Maria da Conceição se casou. Retornaram com eles os filhos Mariana, Gertrudes e Bento Luiz. O filho João Calatroia também permaneceu no Brasil, onde consolidou família, casando-se com Maria da Conceição Freitas e tiveram 3 filhos: Manuel Calatroia, Antônio Calatroia e João Calatroia. Depois do casamento, Antônio Pasco Antônio e Maria da Conceição Calatroia tiveram 4 filhos: Maria Domingas Pasco Antônio, Liberato Pasco Antônio, João Pasco Antônio, Maria José Pasco Antônio. Em 1908, Antônio e Maria, cansados da vida na fazenda, decidiram retornar para a Europa, rumo a Portugal, para viver com os pais de Maria da Conceição, na aldeia de Pias. Quando saíram do Brasil, Maria da Conceição estava grávida e, ao chegar a Portugal, perdeu a criança, que era uma menina natimorta. A família ficou morando em Portugal durante quase um ano, momento em que os filhos do casal puderam conhecer e conviver com os avós portugueses. Antônio Pasco Antônio chegou, neste período, a abrir um pequeno comércio no local, para a sobrevivência. Mas, como tinha um espírito aventureiro e nômade, decidiu ir para a Itália, para a casa de seus pais, a fim de que os filhos pudessem conhecer os avós e também sua esposa pudesse conhecer a sogra Ana Domênica. Assim, em 1909, a família foi para a Itália, permanecendo em Portugal apenas o filho Liberato. Quem deveria permanecer por ali inicialmente era João, mas ele acabou cedendo o lugar para o irmão mais velho. Chegando à Itália, a família se estabeleceu numa pequena cidade chamada Lanciano, mas permaneceram por ali num curto período, mudando em seguida para Torino de Sangro, ao lado da casa de Liberato Pasco Antônio, pai de Antônio, que já tinha retornado anteriormente do Brasil e estava agora com 57 anos de idade. Segundo a lembrança de Maria José e João, a sua família morou no 3º andar de uma espécie de fortaleza histórica de pedras. Esta fortaleza poderia ser a antiga torre ali existente, destruída posteriormente, e que era um marco na cidade. A mesma torre ao lado da qual havia nascido Liberato Pasco Antônio. Pouca gente aceitava morar ali. Dizia-se que aquele local havia sido um lar de bandidos. Mas, como o aluguel ali era barato e Maria da Conceição era uma esposa obediente a Antônio, todos foram morar neste lugar. Liberato Pasco Antônio, pai de Antônio, morava na cidade com a esposa Ana Domênica Grandaliano, que tinha na época 53 anos e outros 2 filhos. Morava também com eles a mãe de Ana Domênica Grandaliano, que se chamava Felícia Iese, e tinha na época por volta de 91 anos de idade. Na Itália nasceu Bernardina, que
que seria a quinta filha do casal. De espírito aventureiro, Antônio Pascoal Antônio disse que iria tentar a vida nos Estados Unidos. Ele tinha um primo por parte de sua mãe, Ana Domênica, chamado Rogério Memo. Rogério aceitou ir para os Estados Unidos com Antônio. Antônio pretendia que a família ficasse mais 2 meses e meio na Itália, enquanto ele fosse para os Estados Unidos. Depois deste prazo, ele voltaria e pegaria a família. Mas acabou permanecendo na América durante 2 anos e meio. Maria da Conceição viveu este período com os sogros e os filhos. Maria José Pascoal Antônio lembrava que ela ia com os irmãos lavar roupas no Rio Sangro. A roupa era colocada num cesto e carregada por um cavalo. Antônio se comunicava por carta com a esposa. Depois de 2 anos, Maria da Conceição sonhou que na casa onde moravam havia um tesouro enterrado, oriundo de piratas que ali haviam morado no passado. Ela viu no sonho que havia um pedreiro em cima da casa de sua sogra e a observava. Estava numa escada e, ao pisar em um tijolo, ele se partiu. Então ela viu, enterrada debaixo daquele tijolo, uma panela de barro cheia de libras esterlinas, tesouro de antigos bandidos. O pedreiro que estava no telhado vizinho viu e disse que queria metade para ele. Ao acordar, Maria da Conceição saiu para fora e viu a cena repetir-se de forma estranha. Havia o mesmo pedreiro no telhado e, ao olhar para o chão, viu à sua frente um tijolo rachado. Ficou muito assustada, mas não mexeu no tijolo. Entretanto, por temor, nunca comprovou o que havia debaixo daquele tijolo. Depois deste fato, Maria da Conceição escreveu para seu marido Antônio, que estava nos Estados Unidos, exigindo que viesse buscá-los, pois não queria mais permanecer na Itália. Antônio retornou. Estava desiludido com os Estados Unidos. Disse que lá não era um país de bons costumes. Segundo ele, quem mandava lá eram as mulheres. Em 1911, a família saiu da Itália e passou rapidamente por Portugal, onde pegaram o filho Liberato, que não viam há quase 3 anos. A família voltou para o Brasil. Estabeleceram-se na Fazenda Souza, em Mococa. No retorno ao Brasil, o casal, que já tinha 5 filhos, teve mais 2 crianças, Líbia e Italino. Antônio Pascoal Antônio, com seu gênio aventureiro, queria ir novamente para a Itália. Por sorte não foi, pois poucos meses depois a Itália entrou em guerra com a Turquia, o que teria sido uma verdadeira catástrofe para sua família. Além do mais, outras conturbações se seguiriam na Europa. A Primeira Guerra Mundial, que se estendeu de 1914 a 1918. E a crise da gripe espanhola, que assolou todo o planeta entre 1918 e 1920. Mas, felizmente, em Mococa, na zona rural, estes fatos não afetaram drasticamente a vida das famílias imigrantes, que de certa forma estavam protegidas por estarem longe das grandes cidades. Logo em seguida, a filha mais velha de Antônio, Maria Domingas Pascoal Antônio, começou a namorar João de Sisto.
Eles se casaram no sábado 25 de setembro de 1915. Este casamento fez com que, 17 dias antes, em 8 de setembro, a família de Antônio voltasse a morar na fazenda Contendas. Algumas tristezas foram reservadas para o casal Antônio e Maria da Conceição no período que antecedeu a volta à fazenda Contendas, com a perda dos 3 filhos mais novos quase que seguidamente. Bernardina, a italianinha de olhos azuis, que era o xodó de Antônio, faleceu com 3 anos e meio, vítima de verminose. Italino, de 1 ano, e Líbia, de 2 anos, nascidos após o retorno ao Brasil, morreram com ataque de meningite, quase que seguidamente, com diferença de 1 semana. Antônio Pasco Antônio ficou desconsolado, chorando durante dias, sentado à sua cama no quarto. Esta cena, tocante e chocante, seria lembrada muitos anos depois por João Pasco Antônio com muita tristeza. Era comum que naquele tempo muitas crianças morressem na infância e outras nascessem mortas. Foi o caso do casal, que além de perder essas 3 crianças com tenra idade, ainda teve 6 natimortos. Antônio foi o imigrante que formou a primeira família Pasco Antônio no Brasil. Por este motivo, o tomaremos como base para mostrar a ancestralidade da família brasileira, apresentando sua genealogia paterna por parte da família Pasco Antônio e a sua genealogia materna por parte da família Grandaliano, dentro das pesquisas que fizemos em diversas fontes. A família Pasco Antônio tem seu brasão de armas. O brasão é um desenho especificamente criado com a finalidade de identificar indivíduos, famílias, clãs, corporações, cidades, regiões ou nações. Os brasões tiveram suas origens em atos de coragem e bravura efetuados por grandes personagens. Era uma maneira de homenageá-los e as suas famílias. Com o passar do tempo, os brasões se tornaram um ícone de status, no intuito de identificar seu grau social. O brasão da família Pasco Antônio mostra um cordeiro, referenciando o termo Páscoa, a festa religiosa que deu origem ao nome da família. Antônio talvez tenha sido o nome de um ancestral famoso que mereceu a criação do brasão. A cópia do brasão que nos foi fornecida tem ainda o histórico da origem da família e de alguns de seus ancestrais. Segundo o brasão, a origem da família Pasco Antônio é de Valência, cidade espanhola. A família ali se estabeleceu até o século XV. Em seguida, é citado que um homem chamado Pasquale se transferiu para o reino da Sicília, na cidade de Schiacca, onde se tornou cavalheiro e castelão. Cita ainda outros membros da família na cidade próxima de Messina, também no reino da Sicília, destacando-se um chamado Tomaso, que se tornou senador nesta cidade. Outros personagens nobres e senadores ali se estabeleceram. Finalmente, é citado que em 1785, um homem chamado Domênico Vincenzo se transferiu para Abruzzo, para a cidade de Ofena, onde toda a sua descendência se desenvolveu.
Em 2007, pudemos comprovar toda a ancestralidade de Antônio Pascoal Antônio através de documentação existente com os mormons, religiosos que se dedicam a catalogar a genealogia de todas as famílias do mundo. Esta documentação provou que Ofena foi a cidade natal de toda a família Pascoal Antônio a partir do século XVIII e mostrou toda a genealogia anterior a Antônio Pascoal Antônio, chegando até o ano de 1738, na figura de seu tataravô, Francesco Pascoal Antônio. Francesco Pascoal Antônio foi casado com Maria Teresa Donella e teve um filho chamado Benigno Pascoal Antônio. Benigno Pascoal Antônio, por sua vez, se casou com Chiara di Donato, tendo 4 filhos. Dentre eles, destaca-se Giovanni Pascoal Antônio. Giovanni Pascoal Antônio casou-se com Maria Giuseppa Silvestrone, tendo 11 filhos. Destaca-se entre eles Agapito Antônio Pascoal Antônio. Agapito Antônio Pascoal Antônio, por sua vez, se casou com Rita Cantera e teve 4 filhos. Dentre eles está Liberato Pascoal Antônio, o pai de Antônio. Todos esses personagens viveram em Ofena, tendo inclusive seu pai, Liberato Pascoal Antônio, ali nascido, apesar de ter posteriormente mudado para Torino de Sangro, de onde era oriunda a família de sua esposa Anna Domenica Grandaliano. Pelo que deduzimos, o brasão descreve apenas de forma sucinta os personagens mais marcantes da família, e embora cite a transferência de Domenico Vincenzo para Ofena em 1785, a família Pascoal Antônio já estava consolidada na cidade bem antes disso. Anna Domenica Grandaliano foi a mãe de Antônio Pascoal Antônio. Sua família tem um histórico de muitas gerações em Torino de Sangro. A referência mais antiga está datada no início do século XVIII, com a figura de Giancarlo Grandaliano com Vincenza di Paolo, que foram tataravós de Antônio Pascoal Antônio. Entre seus filhos destacou-se Vitale Grandaliano, nascido por volta de 1757 e casado com Giovanna Persicchetti, tendo 7 filhos. Desses filhos destaca-se Pier Luigi Grandaliano, nascido por volta de 1799 e casado com Caterina Bocchini, tendo 5 filhos. Desses filhos destaca-se Sabatino Grandaliano, nascido em 10 de janeiro de 1823 e casado com Felícia Iesi, tendo 3 filhos, Michele, Anna Domenica e Loretta. Meu nome é Gércio Tanjoni. Sou produtor cultural e me dedico desde a infância a registrar todas as minhas experiências através de um diário. Este diário teve seu início no ano de 1964, sendo escrito até os dias atuais, tendo, no ano de 2020, o total de 27.000 páginas, estando já com 175 volumes. O diário teve diversas versões.
Foi inicialmente manuscrito em pequenos pedaços de papel, depois transcritos em cadernos. Mais tarde, foram transcritos em novos volumes com maior detalhamento. Finalmente passaram a ser datilografados e, a partir dos anos 90, totalmente digitalizados, com inclusão de lâminas fotográficas ilustrando momentos, pessoas ou situações ligadas aos textos. Em 2015, o Ranking Brasil reconheceu a minha obra, que foi considerada como o maior diário pessoal digitalizado do Brasil e que me rendeu este troféu. Complementando o diário, também registro minha vida, minhas experiências e as pessoas que conheço em imagens fotográficas e filmes. Este registro inclui mais de 60 mil fotos e 500 DVDs, com imagens de reuniões, diálogos, visitas, complementando as páginas do diário. Além disso, desde 1975, me dedico à criação de filmes artesanais através do grupo Misty Filmes. Utilizando as mídias de Super 8, VHS, Super VHS, 8mm, Hi-8 e finalmente digital, tenho acumulado no início de 2020 a quantidade de 260 trabalhos, incluindo documentários, filmes pessoais, biografias e filmes roteirizados com atores. Dentre esses filmes, destacam-se 37 trabalhos em Super 8, cuja produção me colocou no ranking dos 10 maiores diretores de Super 8 do Brasil, de acordo com o livro dicionário Super 8 no Brasil, um sonho de cinema, escrito pelo renomado autor Antônio Leão da Silva Neto, um dos maiores conhecedores do cinema brasileiro. O interesse de registrar fatos e pessoas se estendeu também aos meus antepassados. Em 1975, tive um lampejo inicial de resgatar informações sobre minha família materna e, na época, meu avô João Pascoal Antônio relatou os nomes de seus pais, irmãos e avós, mas sem maior aprofundamento. Foi somente em 1988 que o interesse de montar minha árvore genealógica amadureceu. Nos anos seguintes, eu reconstituí toda a minha genealogia materna e paterna, numa pesquisa que durou 19 anos, iniciada em 1988 e concluída em 2007, num projeto que chamei de Álbum Genealógico. Dentre as 4 genealogias que resgatei, a mais interessante é a da família Pascoal Antônio. Embora existam várias pessoas de sobrenome Pascoal Antônio, não apenas na Itália, mas em alguns outros países, a única derivação desta família no Brasil ocorreu através do meu bisavô Antônio Pascoal Antônio. Embora eu não tenha o sobrenome Pascoal Antônio, sou descendente de Italina, neta de Antônio Pascoal Antônio, portanto, membro da 3ª geração Pascoal Antônio no Brasil. A ideia de montar uma genealogia da família Pascoal Antônio ocorreu em 27 de março de 1988. Era domingo e, como de costume, fui visitar meu avô materno, João. Ele citou que sua irmã mais nova, minha tia-avó, Maria José Pascoal Antônio, estava muito doente e pediu que eu o levasse para visitá-la. Meu avô tinha um grande carinho pela irmã e cogitou que talvez ela não vivesse muito tempo. Quando chegamos à casa de minha tia-avó, Maria José Pascoal Antônio,
Ela e seu esposo, Humberto Gílio Scarparo, mostraram-me uma caixa com muitas fotografias antigas, incluindo a dos meus bisavós, Antônio Pascoantônio e Maria da Conceição Calatroia. Eu nunca tinha visto a foto do meu bisavô, e quando o vi, uma força muito grande tocou meu coração. Destas fotos nasceu uma ideia maior, a de montar um álbum genealógico completo de toda a família materna. Na semana seguinte, no dia 1º de abril de 1988, entrevistei meu avô João durante horas. Ele citou tudo o que lembrava de sua vida, desde a infância até os dias atuais, e ainda contou detalhes da família Sisto, da sua falecida esposa Antonieta, minha avó. Seu depoimento foi fundamental para que eu conseguisse dar continuidade à genealogia de nossa família. Entre suas citações, ele contou que quando era garoto havia morado 2 anos na Itália, na cidade de Torino de Sangro. No dia 27 de março, eu tinha tirado uma foto de meu avô com sua irmã, seu cunhado e sua sobrinha Angelina. Julgava eu que talvez aquela fosse a última foto em vida da minha tia-avó, Maria José. Mas, na verdade, foi a última foto em vida de meu avô João, que faleceu 70 dias depois, em 9 de junho de 1988. O que me parece é que uma força espiritual maior havia me direcionado no sentido de entrevistar meu avô antes da sua partida deste mundo, propiciando desta maneira que eu desse início a este grandioso projeto. Vendo a última foto de sua vida, é impossível acreditar que meu avô João morreria tão rapidamente. Já minha tia-avó Maria José, que parecia tão doente, viveria ainda mais 5 anos e meio. Após a morte de meu avô João, obtive depoimentos da minha tia-avó Maria José, complementando informações que eu não possuía. Em 1988, o álbum genealógico da família Pascoantônio foi iniciado, com depoimentos e entrevistas dos descendentes brasileiros. Passei a visitar meus parentes, onde coletava informações como datas de nascimento, casamento e falecimento dos familiares mais próximos, ao mesmo tempo em que copiava as fotos que todos possuíam, algumas que eram verdadeiras raridades. O álbum foi montado de forma artesanal, utilizando fotos analógicas tiradas por uma câmera fotográfica de boa qualidade e com uma lente de macro que permitia copiar fotos antigas com grande nitidez. Durante a semana, eu montava as árvores genealógicas e ia criando o álbum, que crescia a cada dia. Os verbetes e informações eram datilografados em folhas soltas e depois inseridos dentro de pastas. O álbum era atualizado semanalmente, conforme eram obtidas novas fotografias nas visitas feitas. Paralelamente, eu também compilava a genealogia das minhas outras famílias ancestrais. O projeto completo do álbum das 4 famílias seria realizado nos anos seguintes, numa primeira etapa com a criação de 3.000 páginas, compostas por um misto de centenas de árvores genealógicas das famílias e abarcando uma quantidade aproximada de 7.000 fotos. Só a família Pascoantônio abarcou, num primeiro momento deste montante, aproximadamente 650 páginas e 1.300 fotos.
A fim de aprofundar as pesquisas sobre a família Pascoe Antônio, fui até a cidade de Mococa, onde haviam nascido meus avós maternos e onde morava a maior parte dos descendentes da família Sisto, pertencente à minha avó Antonieta. Havia uma ligação muito estreita entre as duas famílias, Pascoe Antônio e Sisto, que pude compreender a partir dos depoimentos obtidos e das raríssimas fotos que ali consegui. Também visitei a Fazenda Contendas, local onde tinha nascido a primeira geração brasileira da família Pascoe Antônio. As casas onde haviam morado as famílias Sisto e Pascoe Antônio ainda existiam, embora estivessem abandonadas. Em Mococa também obtive informações complementares, não apenas sobre a família Sisto, mas também sobre a família Pascoe Antônio, conhecendo ainda a verdadeira história de amor entre João e Antonieta. Mas, se eu tinha conseguido mapear as famílias brasileiras, pouco sabia com relação aos anteriores familiares da Itália. Só sabia que o pai de meu avô, Antônio Pascoe Antônio, era oriundo da cidade de Torino de Sangro e que sua mãe, Maria da Conceição Calatroia, era oriunda da aldeia de Pias, em Portugal. As informações sobre a família portuguesa foram mais rápidas. Meu avô possuía informações precisas, além de uma raríssima foto de seus avós maternos, Bernardina Maria Guerreiro e Antônio Luiz Calatroia. A família Calatroia continuava se desenvolvendo em Portugal, mas eu não tive sucesso em obter informações complementares sobre ela. Naquele tempo, as informações tinham que ser obtidas através de cartas escritas para as pessoas, e eu não possuía endereços em Portugal para isso. Em 1990, eu viajei para a Itália. A viagem destinava-se principalmente a visitar a cidade de Torino de Sangro e obter a certidão de nascimento de meu bisavô, Antônio Pascoe Antônio, e ainda pesquisar a respeito de seu pai, Liberato, que até então eu julgava também ter nascido nesta cidade. No dia 30 de julho de 1990, cheguei em Torino de Sangro, acompanhado por um amigo que fez a viagem comigo. Fui muito bem recebido na comune local, o cartório de registro civil, e logo tinha em mãos um antigo livro que apontava o nascimento de Antônio Pascoe Antônio. O livro mostrava, inclusive, o endereço em que ele havia nascido. Piani della Torre, 27, no dia 2 de outubro de 1876. A moça que trabalhava na comune informou que este local era uma antiga praça que abrigava uma torre de pedra, que, segundo ela, havia sido destruída por um terremoto. Mas descobrimos depois que essa informação não correspondia à verdade, pois a torre tinha sido derrubada por um prefeito local para modernizar a cidade, destruindo assim um dos maiores símbolos de Torino de Sangro. Agora, no local, a praça possuía um monumento militar. Quando retornei ao Brasil e mostrei as fotos da cidade e dos arredores para minha tia-avó, Maria José, ela confirmou ter sido ali mesmo o local onde tinham morado durante 2 anos e meio. Ela conseguiu se lembrar, apesar de ter na época menos de 5 anos de idade. E citou ainda algo muito intrigante. Eles tinham morado no 3º andar de uma casa de pedra, que podia ser a própria torre que tinha sido demolida. Outro fato que ficou provado nesta viagem é que Liberato Pascoe Antônio não tinha nascido em Torino de Sangro, mas confirmava também o nome de sua esposa,
Ana Domênica Grandaliano. Liberato tinha, na ocasião do nascimento de Antônio, 29 anos de idade, o que me fez concluir que tinha nascido em 1847. Mas, como o documento de nascimento dele não se encontrava em Torino de Sangro, era uma incógnita saber onde tinha nascido. Durante a viagem, encontrei em uma lista telefônica de Roma o nome de algumas pessoas com sobrenome Pasco Antônio. Escrevi cartas para essas pessoas, com base nos endereços que constavam na lista, expondo sobre a pesquisa que fazia. Recebi, então, resposta de um homem chamado Vincenzo Pasco Antônio, que, de forma muito gentil, me enviou uma pesquisa genealógica completa sobre Antônio Pasco Antônio e seus ancestrais, feita pelo pároco de Torino de Sangro da época, chamado Dom Giovanni Renzetti. Nesta pesquisa, ficou esclarecido que a origem de Liberato Pasco Antônio era uma cidade chamada Ofena, local onde, aliás, o próprio Vincenzo morava atualmente e onde tinha nascido. Segundo Vincenzo, Ofena era a cidade de onde se originava toda a família Pasco Antônio no mundo. A pesquisa indicava também que Liberato tinha nascido em 1854, conflitando com a declaração no registro de nascimento da Comune. Vincenzo também forneceu alguns dados a respeito da família Grandaliano, da mãe de Antônio Pasco Antônio. Ele também nos enviou uma foto do brasão da família Pasco Antônio. O brasão tinha uma particularidade interessante. Tinha sido copiado por um amigo de Vincenzo que trabalhava no Vaticano e que havia incluído em seu rodapé a origem e a história da família Pasco Antônio. Em 1992, eu retornei para a Itália, desta vez visitando a cidade de Ofena, onde morava Vincenzo Pasco Antônio e onde tinha nascido meu trisavô Liberato. Ofena era uma cidade muito antiga, muito pequena, com aproximadamente 500 habitantes e com uma área de 36 quilômetros quadrados. Fui recebido de forma efusiva por Vincenzo, permanecendo junto a ele durante 2 dias. Não foi possível localizar certidão de nascimento de Liberato Pasco Antônio, nem na comune, nem na igreja local. Ele me apresentou diversos moradores da cidade que tinham o sobrenome Pasco Antônio, muitos com idade superior a 90 anos. Uma visita ao cemitério da cidade mostrou que os Pasco Antônio eram maioria por ali e que já estavam há alguns séculos estabelecidos naquela região. Na cidade, direta ou indiretamente, a maior parte dos moradores eram parentes entre si. Encontramos túmulos de diversos homônimos de pessoas de nossa família, diversos com nome Antônio e até uma italina, como minha mãe. Eu voltei ao Brasil com uma cópia rudimentar do brasão. Mas através de uma fotografia colorida, o meu saudoso e querido amigo e pintor Mateus José dos Santos conseguiu fazer uma reprodução perfeita com todas as cores originais. A ancestralidade completa dos Pasco Antônio foi revelada em 2007, quando consegui pela internet acessar um site de Mormons. Assim, consegui retroagir até o início do século XVIII. Para montar este documentário e contar a história da família Pasco Antônio de forma fidedigna, precisei ir além das poucas fotos e imagens que tinha copiado ou produzido, mas também utilizar fotos e filmes representativos para situações e pessoas,
cujos créditos são concedidos nos letreiros finais. A trilha sonora musical foi composta integralmente pelo meu filho Igor Veríssimo Tanjone. O trabalho de revisão e câmera ficou a cargo de minha esposa Elisete Lee. Espero que este filme possa se tornar um documento para as futuras gerações.